Fala, meus amores, o estudo com animais foi muito importante para o que a gente chama de grupos sanguíneos, principalmente sistema BO, fator RH, que trabalhou com macaquinhos, e também sistema MN, que a gente vai estudar ainda, o MN, que trabalhou com coelhos. Agora, olha que interessante, a gente já estudou o sistema BO. Lá no sistema BO eu te ensinei como é que funciona as transfusões, como é que funciona o cara que é do grupo A, o cara que é do grupo B, o cara que é do grupo AB e o meu caso que eu sou do grupo O, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar o que é o positivo e o negativo. Muitas vezes a gente escuta por aí, Kennedy, eu sou O positivo. Kennedy, eu sou A negativo. O que é esse negócio de positivo e negativo? Hoje você vai entender como é que funciona isso, tá? O fator RH foi uma homenagem ao macaco que estudaram na época, que chamava Rhesus. Então, Rhesus é em homenagem, primeiras iniciais, RH. Então, a gente trabalha com Rhesus, tá? Agora, olha que interessante. Na sua hemácia, lembra que a hemácia ela é muito importante para o transporte de gases. E a hemácia é o que a gente vai doar na hora de uma transfusão sanguínea, quando uma pessoa precisa de sangue. O problema é que na nossa hemácia existem várias substâncias. Lembra para mim? A pessoa que é do grupo A, ela tem a substância A. A pessoa que é do grupo B, ela tem a substância B. A pessoa que é do grupo AB tem as duas substâncias. No meu caso, como eu sou do grupo O, eu sou zero. O quer dizer que não tem A e não tem B. Só que além dessas substâncias que a gente trabalhou no sistema BO, existe outra substância que é chamada de substância RH. Olha como funciona. A pessoa é muito simples. A pessoa que tem a substância RH ou fator RH, ela é chamada de positiva, RH positiva. A pessoa que não possui essa substância, ela é chamada de negativa, RH negativa. Então é assim que vai funcionar. Então você do outro lado, você pode ser pro fator RH positivo ou negativo. E Kennedy, eu sou O positivo. Eu, tio, o que é? Eu mesmo. Eu sou O positivo. Olha que interessante. Para o sistema BO, eu não tenho a substância A e não tenho a substância B. Por isso que eu sou O. O quer dizer zero. Mas para o sistema RH, eu sou positivo. Então eu tenho o fator RH. Kennedy, eu sou A negativo. O que quer dizer A negativo? Para o sistema BO, você tem a substância A na hemácia. Para o fator RH, já que você é negativo, você não tem o fator RH. Por isso que você é negativo. Deu para entender? Esse fator, essa substância, ela é produzida por um gene chamado de gene D. E esse gene D é responsável pela produção de uma proteína chamada de RH. Essa proteína RH, eu vou te ensinar futuramente, que daqui a pouquinho, que ela se gruda a glicoproteínas, e tem uma glicoproteínas, tem um complexo RH, glicoproteínas, que vai ser muito importante, porque eu vou falar daqui a pouco que além do positivo e do negativo, existe o nulo. O RH nulo, sério, Kennedy? RH nulo não é negativo, não. Mas a gente vai ver com calma depois, tá? Como é que funciona? Olha esse meu esquema aqui que eu vou sair até da frente para você bater um print. Bata um print, ou volte o vídeo e copie, tudo bonitinho, pare o vídeo. Existe o fenótipo positivo, o fenótipo negativo. A pessoa que é positiva, ela é dominante. A pessoa que é negativa, ela é recessiva. Não tem como esquecer. Se você do outro lado é positivo, você é dominante. Se você é negativo, você é recessivo. Como é que eu represento o dominante ou o recessivo? Pode ser, olha, positivo, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Negativo, Rzinho, Rzinho. Eu usei a letra R por causa do fator RH, começa com R. Tem muitos autores que gostam de usar a letra D, porque a letra D lembra o gene D. Não tem problema. Se você encontrar isso em prova, não se assuste, tá? Então, positivo como é que seria? Seria Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. E o negativo? Seria Dzinho, Dzinho. Tudo bem? Então, os negativos, eles vão ser recessivos. Agora, Kennedy, o que mais cai em prova quando eu falo de fator RH? Além de uma doença chamada de eritroblastose fetal, que a gente vai estudar, meu Deus, que nome é esse? A gente vai estudar eritroblastose fetal, cai muito também a parte de transfusão sanguínea, que é o que eu vou te mostrar agora. Olha como funciona. Imagina agora que eu vou ser o receptor, eu que vou receber o sangue, e você do outro lado, você é o doador. Você vai ter que me doar sangue. E lembra pra mim, sempre a reação vai acontecer com o seu antígeno, que está do outro lado, o antígeno que está na sua hemácia,
com o meu anticorpo. O meu anticorpo de quem está recebendo. Bora brincar? Bora ver como funciona? A pessoa que é negativa, se você é negativo, você pode doar para uma pessoa que é negativo? Pode. Sabe por quê? Você não tem nada, está doando para quem não tem nada. O que vai acontecer? Nada. Kennedy, se eu sou negativo, eu posso doar para quem é positivo? Pode. Sabe por que pode? Porque a pessoa que é negativa não tem nada. Ah, mas o cara que é positivo tem. Não tem problema. É o negativo que está doando, então não vai acontecer nada. Eu estou doando nada para quem tem. Não tem problema. Não sei se vocês perceberam, o negativo ele pode doar para todo mundo. É por isso que eu vou te ensinar depois que o negativo é o doador universal. O O negativo é o doador universal. A gente vai ver daqui a pouquinho. O positivo pode doar para o positivo? Pode. Eu tenho, estou doando para quem tem. Tem fator RH, está doando para quem tem fator RH. Então não tem problema. Olha qual é o grande problema em prova. É quando um positivo está doando para um negativo. Aqui que vai estar o problema da questão. Olha, se o cara é positivo, ele tem alguma coisa, que é o meu caso. Eu tenho alguma coisa, eu sou positivo. Eu tenho fator RH. E eu estou doando para uma pessoa que não tem o fator RH, ou seja, negativo. Não vai ser estranho? Vai ser estranho. Ou seja, toda vez que uma pessoa que não tem alguma coisa no corpo dela e recebe um corpo estranho, o estranho, o que ela vai produzir? Anticorpos. Agora, olha que interessante. O anticorpo que esse cara aqui negativo vai produzir, olha qual é o nome dele. É chamado de anti-RH. Algumas vezes em prova também pode ser chamado de anti-D. Ah, Kennedy, por que anti-D? Por causa do GND. Então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa que é positiva, ela não pode doar para o negativo. Na verdade, ela pode doar até uma vez. Anota aí, uma vez. Mas não é recomendado fazer isso em laboratório. Mas ela pode doar uma vez. Sabe por quê? Na primeira vez, o corpo ainda demora para produzir anticorpos. Então não vai ter problema. Agora, na segunda vez, então anota aí, na segunda vez vai ter reação. Sabe por quê? Na primeira vez, a pessoa ainda está produzindo o anti-RH. Agora, quando vai receber pela segunda vez, um sangue positivo, aí vai dar reação. Esse anti-RH vai dar uma cagada no corpo da pessoa e vai ter o que a gente chama de aglutinação. Eu não sei se vocês perceberam, mas outra coisa, que o positivo, ele está recebendo de todo mundo sem problema. Olha, positivo recebeu no negativo, tem problema. Positivo recebeu do positivo, não tem problema. É por isso que eu vou mostrar uma coisinha para vocês nesse próximo esquema que eu vou montar no quadro. Agora fica de olho numa coisa muito importante para a sua prova. Primeira coisa, primeira conclusão que a gente tem que chegar sobre o fator RH. Olha, misturando com o sistema BO, quem é o receptor universal? Ou seja, quem é que pode receber de todo mundo? Se vier em prova, você vai dizer que é o AB positivo. Sabe por quê? Nada é estranho para ele. Se ele tem o A, ele tem o B e tem o fator RH. Então ele é um receptor universal. Quem é o doador universal? É o O negativo. Sabe por quê? Ele pode doar para todo mundo, porque ele não tem antígeno de nada. Ele é 0,0. Ele não tem substância A, não tem substância B e não tem fator RH. Então é o doador universal. Outra coisa muito importante. Tem muito aluno que chega e Kennedy, o meu pai, ele é positivo. A minha mãe também é positiva. Eu nasci negativo. Será que eu sou filho do vizinho? Aí eu respondo, pode ser. Mas existe uma esperança. Sabe qual é a esperança? E tem como um pai positivo e uma mãe positiva dar origem a um filho negativo? Sim. Lembra para mim que o positivo ele é dominante. Então toda vez que um casal igual dá origem a um filho diferente, é porque os pais são o quê? Fala para mim. Eles são, olha, até colocar aqui para vocês. Os pais são heterozigotos. Então tem como ser. E o filho diferente vai ser recessivo. Vai ser Rzinho, Rzinho. Então tem como ter recebido um Rzinho daqui e um Rzinho daqui. Então, pais positivos, se tem um filho negativo, é porque obrigatoriamente os pais são heterozigotos. Não esquece. Então existe essa possibilidade. No caso aqui, se a gente fosse cruzar, qual seria a probabilidade de nascer um filho negativo? Bora ver? Seria o quê? Rzão, Rzão. Os cruzamentos. Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Rzinho, Rzinho. 25% para cada um. Então ficaria ou 1 sobre 4. A gente já teve aula de probabilidade. 1 sobre 4 ou 25%.
de pais positivos terem um filho negativo. A tipagem sanguínea também é muito simples no fator RH. O que você vai fazer? Você vai tirar gotas de sangue e vai colocar numa lâmina. Bora colocar aqui duas pessoas. Uma pessoa colocou na lâmina A e outra pessoa colocou na lâmina B. E o que eu vou jogar? Soro. Não esquece, soro. Eu vou jogar no sangue anticorpos. No caso, quem é um anticorpo contra o fator RH? É o anti-RH. Cuidado que às vezes em prova pode vir anti-D. Se tiver anti-D, é porque lembra que o fator RH ele pode ser chamado também de gene D. Então por isso que às vezes vem anti-D. Eu joguei nesse sangue e aglutinou. Eu joguei nesse sangue aqui e não aconteceu nada. Sabe onde é que o anticorpo vai atacar? Vai ser onde ele encontrar o antígeno, meus amores. Então só vai aglutinar quando tiver o fator RH. Então olha como funciona em prova. Aglutinou, jogou o anti-RH, aglutinou, é positivo. Não aglutinou, é negativo. O meu caso, como eu sou positivo, se eu jogar o meu sangue aqui e jogar o anti-RH, vai aglutinar. Isso comprovando que eu sou positivo. Agora deixa eu te explicar de modo didático, sem complicar muito, uma doença que a gente chama de eritroblastose fetal, também chamada de doença hemolítica perinatal, ou DHPN, ou doença hemolítica do recém-nascido. Qual é o nome da doença? Repete aí, eritroblastose fetal, doença hemolítica perinatal ou doença hemolítica do recém-nascido. Kennedy, qual vai ser o problema? É com qualquer mãe, é com qualquer filho? Não, você vai gravar uma coisa a partir de hoje para mim, que é esses três que caem em prova, eles cobram em prova o que são esses três. E para ter eritroblastose fetal, tem que ser um grupo onde a mãe tem que ser negativa, o filho positivo, e é claro, se o filho é positivo, o pai vai ter que ser positivo. Então não esquece disso. De novo, a mãe vai ser negativa, o filho vai ser positivo e o pai vai ter que ser positivo. Pensa comigo, galera. Se a mãe é negativa, ela é recessiva, concorda comigo? Se a mãe é negativa, ela é recessiva. Ela é Dzinho, Dzinho. Pode ser Rzinho, Rzinho. Se o filho é positivo, e positivo é dominante, é Dzão alguma coisa. Lembra que a gente pode usar a letra D ou a letra R? Ou seja, é Dzão alguma coisa. No caso, não vai ser alguma coisa, vai ser Dzinho. Por que vai ser Dzinho? Porque, olha, lembra que isso aqui já caiu em prova. Se a mãe é Dzinho, Dzinho é recessiva, ela só pode doar um Dzinho para o filho. Outra coisa, esse Dzão surgiu de onde? Surgiu, é claro, que do pai. E se o pai tem um Dzão, ele já é positivo. Então o pai, eu posso dizer em prova que ele é Dzão alguma coisa. Então o pai vai ser Dzão alguma coisa. Então a mãe, eritroblastose fetal, é negativa. O filho vai ser positivo. Sempre o filho vai ser heterozigoto. E o pai vai ser positivo. Tudo bem? Ah, Kennedy, mas eu sou uma menina e eu sou positivo. Eu posso ter um filho com eritroblastose fetal? Não! Só se mulher negativa, filho positivo. O que vai acontecer, galera? Durante a gestação, a mãe ela não troca, geralmente, casos raros, sangue com o bebê. Então imagina uma mãe aqui está o bebê, placenta, imagina que você é um bebê, tá? E durante a gestação não acontece nada. Ela vai ter o bebê dela, bora imaginar aqui, ela teve o bebê, já tirei o bebê, só que eu vou ter que tirar a placenta. Tá aqui, olha, uma tesoura, cortei lá. Na hora do parto, o sangue do bebê contamina a mãe. Então fica de olho, é na hora do parto. Na hora do parto, o bebê não é positivo? As hemácias do bebê que são positivas vão contaminar a mãe. E lembra pra mim, uma pessoa que é positiva, ela pode doar para uma pessoa negativa? Não. Como esse positivo vai entrar em contato com o sangue da mãe e a mãe não tem fator RH, a mãe vai ser sensibilizada a produzir anticorpos. A pergunta que eu faço para vocês, o primeiro filho vai ser afetado? Não, porque ele acabou de sair. Então o primeiro filho não vai ser afetado com eritroblastose fetal, não vai ser. Vai ser a partir do segundo, que a gente já vai ver. A mãe foi sensibilizada e começa a produzir o anti-RH. Aí o que vai acontecer? Ela vai ficar grávida de novo. E nessa gravidez ela teve outro filho positivo. Sempre vai ter filho positivo? Não. Mas vamos dizer que o segundo nasceu positivo. Esse filho que vai ter eritroblastose fetal. Olha o que vai acontecer. A mãe ela não troca sangue geralmente com o filho, mas pode trocar anticorpos. Esse anticorpo vai passar pela placenta, cordão umbilical,
e vai começar a atacar o bebê, vai começar a atacar as hemácias do bebê, vai começar a destruir as hemácias do bebê. Como começa a destruir as hemácias do bebê? É por isso que a gente chama de doença hemolítica. Hemólise, lise quer dizer quebra, porque destrói as hemácias do bebê. E nesse momento, ele vai ter eritroblastose fetal. Então, geralmente é no segundo filho. Primeira pergunta, pode acontecer no primeiro filho? Pode. Como assim? Acabaste de me falar que é só no segundo? Existe um caso onde a mãe pode ter logo de primeira, sortuda, pode ter logo de primeira um filho com eritroblastose fetal. Como, Kennedy? Se ela já foi sensibilizada. E como ela já pode ter sido sensibilizada? Ela pode ter sido sensibilizada, quase não sai, durante uma transfusão de sangue. Vamos dizer que ela foi fazer uma transfusão de sangue, ela é negativa, ela recebeu um sangue positivo e já criou anti-RH. Então ela não precisou ter o primeiro filho e já vai o primeiro filho ter a eritroblastose fetal. Então deixa eu ver se eu entendi e já caiu na questão. A mãe, quando não foi sensibilizada, geralmente qual é o filho que tem eritroblastose fetal? É o segundo. Porque o primeiro, ele serve para quê? Para sensibilizar a mãe, o sangue durante o parto, não esquece disso. E o segundo vai ser atacado e vai ter eritroblastose fetal. Mas a mãe pode ter o primeiro filho com eritroblastose? Pode, se ela já foi sensibilizada antes durante uma transfusão sanguínea. Tudo bem? O que acontece aqui com o bebê? É atacado as hemácias dele. Por isso que o nome é doença hemolítica perinatal ou doença hemolítica do recém-nascido. Agora, olha que interessante. O nome da nossa hemácia adulta, fica de olho, ela é chamada de eritrócito. Anota aí, com E mesmo, não é com H. Eritrócito. Só que, não sei se vocês sabem, mas a gente tem a hemácia jovem, e o nome da hemácia jovem é chamado de eritroblasto. No começo a hemácia, ela tem núcleo, e ela perde o núcleo dela para poder transportar melhor o oxigênio. O problema, galera, que a hemácia jovem, o eritroblasto, ela não consegue transportar direito o oxigênio. Só que está sendo destruídas as hemácias adultas do bebê. Está sendo destruídos os eritrócitos do bebê, as hemácias adultas. Então o corpo, para tentar proteger, não tem hemácia adulta, eu vou lançar a hemácia jovem. Como o corpo do bebê, o sangue dele fica cheio de hemácia jovem, tem eritroblasto no sangue. Por isso que o nome é a eritroblastose fetal. O problema é que, olha o que acontece, que a destruição dessas hemácias no bebê, o que sobra dela vai ser metabolizado lá no fígado. E lá no fígado vai ser produzida uma substância chamada de bilirrubina. Qual é o nome da substância? Bilirrubina. E essa bilirrubina que pode afetar gravemente o bebê, dando até problemas mentais no bebê. Então, déficit cognitivo, tá? Pode dar problemas no bebê. Então, são consequências graves. Kennedy, como é que eu faço para não ter? Poxa, eu sou negativa. O que eu faço para não ter um filho com eritroblastose fetal? Letra A, nunca casar com um cara positivo? Não. Letra B, nunca ter um bebê? Também não. Pelo amor de Deus. Basta você fazer o seu pré-natal, galera. O médico, ele já está ciente, ele vai fazer todos os exames, ele já está ciente que você é negativa e tem um pai positivo e pode ter um filho positivo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o pré-natal e durante o parto, ou até 72 horas do parto, ele vai te dar, não é vacina, muita gente chama por aí de vacina, mas não é vacina, o nome é soro. O que o médico ele vai te dar, que é chamado de Matergan, tem vários tipos, Matergan é um soro. Esse soro ele contém anti-RH, porque pensa comigo, a mãe tem o bebê vai tentar jogar a hemácia dentro da mãe, eu jogo o soro vai lá e já ataca essas hemácias e já mata essas hemácias. Deu para entender? Então, até 72 horas durante o parto, ou até 72 horas depois do parto, eu posso injetar esse soro. Outra coisa, galera, se o bebê ele já está com problemas sérios, no caso da eritroblastose, eu posso aos poucos ir trocando o sangue dele. Claro que eu não vou sugar todo o sangue dele igual um chupa-cabra e colocar outro. Mas eu vou colocando, ele não é positivo, eu vou colocando sangue negativo nele aos poucos. A hemácia só dura 120 dias, então logo depois ele vai começar a produzir a própria hemácia dele. Tudo bem? Agora que você já está safo em eritroblastose fetal, ele já tem que saber tudo disso aqui. A mãe é negativa, o filho é positivo, o pai é positivo. Sensibilização acontece durante o parto
ou numa transfusão sanguínea. Geralmente é o segundo filho que é afetado e é atacado os anticorpos que vão atacar a mãe. Agora eu vou falar para vocês um grupo de pessoas que é protegido naturalmente contra a eritroblastose fetal, um grupo de pessoas. Eu vou falar também para vocês sobre o RH nulo, que eu prometi que ia falar, então fica ligado. Uma coisa que eu considero muito importante, mas poucas pessoas falam, é a proteção do sistema BO com o fator RH. Kennedy, como assim? Eu já vi uma vez cair em prova falando que tem algumas mulheres que elas são mais protegidas que as outras em relação a ter um filho com eritroblastose fetal. Lembra pra mim, para uma mulher ter um filho com eritroblastose fetal, ela tem que ser negativa, o filho tem que ser positivo e o pai tem que ser positivo. Mas tem uma mulher especificamente que ela é protegida para eritroblastose fetal. Sabe quem é? É a O negativa. E Kennedy, uma mulher ela tem que ser negativa, né, para ter eritroblastose. Pode ser A negativa, B negativa, AB negativa, mas a O negativa, ela tem alguma coisa especial? Ela tem. Sabe o que ela tem especial? Ela, apesar dela ser O, lembra lá do sistema BO? Quem é O, 0O, tem um anti-A e um anti-B. Se por algum motivo ela vier a ter um filho A positivo ou B positivo, ou seja, ela casou com um cara que possibilitou ela ter um filho A positivo ou B positivo, pensa comigo, na hemácia desse filho tem o fator RH, concordo? Filho positivo, mas tem também a substância A ou a substância B. Quando essa substância, quando o filho vai tentar sensibilizar a mãe na hora do parto, o anti-A e o anti-B dela vai lá e destrói a hemácia. Agora, Kennedy, é só nesse caso? Só nesse caso, mas já é alguma coisa, entendeu? Ah, mas se ela tiver um filho O positivo, aí não vai acontecer nada. Então, nesse caso aqui especificamente, que eu espero que você anote, bata um print, existe uma proteção natural do sistema BO para o fator RH na eritroblastose fetal. Outra coisinha muito importante é o RH nulo. RH nulo. Aconteceu uma vez no hospital onde um bebê ele estava sofrendo, acreditavam que era com eritroblastose fetal, onde a mãe era negativa e o bebê aparentemente positivo. Então o bebê, a mãe estava atacando o bebê. Então, eritroblastose fetal. Qual foi a medida adotada? Bora trocar o sangue do bebê. Já que teoricamente ele é positivo, bora jogar um sangue negativo. O que é o procedimento normal? Quando eles introduziram o sangue negativo no bebê, começaram a perceber que ele piorou. Aí descobriram que, na verdade, ele não era nem positivo e nem negativo. Na verdade, ele era nulo. Na verdade, galera, quando a gente chama o termo negativo, não é que não tenha nada na hemácia. É que não tem, o negativo ele não tem só uma substância que é chamada de RHD. O fator, o complexo RH, a pessoa que é do grupo sanguíneo RH, ela tem mais de 40 antígenos só relacionado ao RH. Só que o cara que tem o RHD, ele vai ser positivo. O cara que não tem o RHD vai ser negativo. Mas o negativo tem outros, deu para entender? Então é como se fosse mais ou menos assim, olha, eu sou uma hemácia, eu tenho todos os outros, eu sou negativo. Se eu tiver o RHD, eu vou ser positivo. Agora, se eu não tiver nenhum, eu sou o RH nulo. Então, na verdade, o RH nulo que é o negativo de verdade. Ele que é o negativo de verdade. O problema é que o RH nulo, ele só pode receber sangue de outro RH nulo. E conseguiram salvar esse bebê porque os médicos já sabiam o que tinha acontecido, isso na literatura, e até 72 horas conseguiram salvar o bebê arrumando, eles deram um jeito de arrumar um sangue com RH nulo. Dessa forma, o bebê ele conseguiu sobreviver. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e das curiosidades que eu mostrei para vocês aqui. Mais uma aula do Tio QQ ajudando vocês. Aguardo numa próxima aula de genética. Beijão! Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, então dá uma valorizada no canal, dando um like e também se inscrevendo nele. Me siga nas redes sociais. E se você deseja ter vídeo-aulas completas com material de qualidade, então se inscreva no site bioexplica.com.br. Pessoal, aguardo vocês numa próxima aula. Beijão!